Brincadeira. Bom, eu vou tentar ser breve com relação à despesa, porque até a despesa nem estava no nosso cronograma, né? Eu coloquei algumas coisinhas ali só para a gente falar o básico e depois passar para a questão da prestação de contas mesmo, relatórios financeiros, prestação de conta parcial e final, né? E os representantes das candidaturas, no caso, administrador financeiro, advogado e contador, tá ok? Bom, despesas, né? Os requisitos prévios eles são bem parecidos com os requisitos prévios das arrecadações, né? Solicitação de registro de candidatura, inscrição no CNPJ e abertura da conta bancária específica de campanha. Por que não está o recibo eleitoral aqui? Porque o cara pode contratar, num primeiro momento, sem ter recurso, como dívida de campanha, para pagar depois, né? E um dado importante aqui se refere ao período em que é possível realizar as despesas, por conta das despesas preparatórias de campanha. Né? Nós temos como despesas preparatórias de campanha previstas na legislação as despesas para a instalação física de comitês e as despesas para a instalação, confecção de páginas na internet. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a legislação traz alguns requisitos. Né? Esse tipo de contratação pode ocorrer a partir de 20 de julho, desde que o partido tenha realizado a convenção. Né? Então, é a partir de 20 de julho considerada a data da convenção. Como assim? O partido realizou a convenção no dia 25 de julho. Não poderia contratar a instalação física da página de internet, o candidato, até a realização da convenção, até 25 de julho. Né? Então, tem que observar a data da realização efetiva da convenção, né, para a escolha dos candidatos, para que seja possível realizar esses gastos preparatórios. Além disso, a contratação tem que estar formalizada, né, os contratos e instrumentos equivalentes, eles têm que ser formalizados para posterior fornecimento à Justiça Eleitoral, porque fatalmente vai ser solicitado em diligência, né? E o desembolso financeiro não pode ocorrer no momento da contratação da despesa. Por quê? Porque no momento da contratação da despesa, ele não tem recibo eleitoral, ele não tem conta bancária aberta, então ele não pode arrecadar. O desembolso financeiro só pode ocorrer posteriormente, após cumprido todos os requisitos para a arrecadação. Ou seja, a obtenção do CNPJ, o pedido de registro de candidatura, a obtenção do CNPJ de campanha, a abertura da conta de campanha e a emissão do recibo eleitoral. Tá? Quem for fazer campanha, tome cuidado com relação à questão desses gastos preparatórios. Né? Nós não temos uma jurisprudência muito formada ainda a respeito do assunto. Né? É uma questão que gera bastante polêmica, aquilo que os tribunais consideram ou não como gastos preparatórios. Eu, se tivesse no lado de quem fosse fazer campanha, tomaria muito cuidado para que, de fato, fossem despesas preparatórias exclusivamente para a instalação do comitê físico, instalação física do comitê, a escolha do imóvel, esse tipo de despesa, ou para a confecção da página na internet, porque às vezes a gente vê, por exemplo, situações nas quais o candidato realizou a convenção, ele já contrata todo mundo que vai prestar serviço para a campanha, tentando utilizar dessa permissão. Né? E aí ele tem um problema, porque, na verdade, não foi gasto preparatório para a campanha. Então, é preciso ter bastante cuidado com relação a esses gastos preparatórios e observar todos esses requisitos. Você pode passar. E um dado importante, né, quando que o gasto eleitoral se efetiva, a despesa eleitoral se efetiva? É uma questão, né, contadora, até ontem a gente estava discutindo isso ontem na sessão, eu tenho formação em Direito, né, eu sou formado em Direito e tal. Ok. Aí eu tenho um amigo, um colega de sessão, de coordenadoria, que trabalha na coordenadoria de contas eleitorais partidárias e assistente do Fred. Ele para ele, no aspecto, na sua visão de contador, data de realização da despesa seria a data na qual o serviço foi prestado. Dependeria da prestação do serviço, dependeria da entrega do bem. Para a legislação eleitoral é diferente. A legislação já determinou, olha, a despesa se realiza na data da contratação. Então, uma vez contratado o serviço, adquirido o bem, né, independentemente da data da entrega, independentemente da data do pagamento, a despesa é considerada realizada. Né, e aí sujeita a registro. E a data da despesa, sempre lembrando, então, data da contratação, e é essa data que deve ser lançada no sistema, e é nessa oportunidade que o candidato deve exigir a nota fiscal, quando a legislação
determine que aquele tipo de despesa deva ser comprovada por meio de nota fiscal, ou instrumento equivalente nos casos em que não seja obrigatória a emissão de nota fiscal. Se, ao final da campanha, sobrar débito, restar débito de campanha, né, o candidato pode, havendo débito, após a data do primeiro turno, por exemplo, se ele só concorreu ao primeiro turno, ele pode arrecadar para quitar os débitos até a data de entrega da prestação de contas na Justiça Eleitoral. No caso, seria até 1º de novembro. O que ele não conseguir quitar até 1º de novembro, arrecadar e quitar, deve ser, constituir débito de campanha, que deve ser assumido, pode ser assumido, e para ficar regular do ponto de vista do candidato, deve ser assumido pelo partido, né, mediante autorização da direção nacional do partido. Né? O débito de campanha pode ser assumido por exemplo, aqui no caso, pela direção municipal, né? Mas há exigência da autorização da direção nacional. Deve ser apresentada a autorização, isso vai ser diligenciado e deve ser apresentado. Deve ser apresentado o acordo com o credor, né? A anuência do credor, o cronograma de pagamento. E aqui no cronograma de pagamento é importante que o cronograma de pagamento não ultrapasse o prazo para prestar contas, com relação ao cargo para qual ele concorreu para a eleição seguinte. Então, concorreu para o cargo de vereador. Ficou com dívida de campanha. Né? Agora, vamos considerar que daqui 4 anos a eleição para vereador vai ter como prazo para prestação de contas novamente 1º de novembro, né, de 2020. Novamente 1º de novembro, mas em 2020. Nesse caso, o débito de campanha deveria prever, né, lá na documentação, o cronograma de pagamento, consignando que o pagamento ocorreria até aquela data, 1º de novembro de 2020. E, além disso, né, deve ser indicado o recurso que vai ser utilizado pelo partido, né, a fonte de recurso que vai ser utilizado pelo partido para fazer frente à quitação do débito de campanha. E também a Justiça Eleitoral vai exigir a apresentação dos documentos fiscais, quando obrigatórios, ou equivalentes, quando dispensados pela legislação tributária, para comprovar que, de fato, existia aquele débito de campanha, né? Para a questão ficar amarrada, né? E ficar comprovado devidamente o débito de campanha. A questão do limite de gastos, né? O limite de gastos estabelecido pelo TSE, né? pela Resolução 23459 de 2015, o pessoal trouxe uma colinha para mim aqui, para prefeito no município de São Paulo, considerando 70% do maior gasto nas últimas eleições para o primeiro turno, o limite ficou em 33 milhões e 900 mil reais, em cerca de 33 milhões e 900 mil reais, e para vereador em 2 milhões e 400 mil reais, né? Com a ressalva de que ultrapassar o limite enseja a aplicação de pena, né, de multa de até 100% o valor da quantia em excesso. Esses valores eles ainda vão ser atualizados, né, porque o TSE liberou essa resolução lá no ano de 2015 e previu-se que os valores seriam atualizados. Então vai ter uma correção monetária, uma atualização, para trazer aquele valor calculado lá atrás para o valor real de hoje. Certamente, R$1 milhão em dezembro, por exemplo, valia menos do que vale R$1 milhão hoje, por conta da questão da defasagem da moeda, por questões inflacionárias. E há necessidade, portanto, de recuperar o valor real que foi calculado lá atrás e não simplesmente o valor nominal, porque R$1 milhão lá atrás tem o mesmo valor nominal que tem hoje, mas em termos de valor real, o valor é um pouquinho diferente. E o que entra no limite de gastos, né? Essa aqui é uma questão importante. Entra no limite de gastos todos os gastos contratados pelo candidato, tá? E eventuais receitas estimáveis que o partido conceda ao candidato. Então, o candidato gastou R$10 mil, R$100 mil, R$1 milhão, e o partido transferiu para esse candidato R$50 mil em bens estimáveis. Esses bens estimáveis, eles entram no cômputo do limite de gastos, juntamente com o valor dos gastos contratados pelo candidato. Professor, mas esse negócio de receita estimada não é receita, mas é considerado gasto, porque se ele tivesse utilizado o gasto, ele teria despendido os R$50 mil, e ele foi beneficiado daquele valor. Então, é considerado no limite de gastos, né? Então, ali a resolução acaba especificando, né, total de gastos contratados pelos candidatos e os individualizados pelo partido. Como assim individualizados pelo partido? O partido contrata a confecção de santinhos.
E o partido tem 100 candidatos, 20 candidatos, 30. Contratou para todo mundo e fez o rateio. E o partido vai individualizar, né, o rateio daquele material contratado, de acordo com os seus diversos candidatos, e essa individualização deve constar da prestação de contas do partido, né, e esses bens devem constar da prestação de contas do candidato. Então, esses valores individualizados do rateio, por exemplo, o partido mandou fazer 1 milhão de santinhos e distribuiu entre 10 candidatos. 100 mil para cada um. Qual o valor da nota? O valor da nota foi de 50 mil reais. 10 candidatos, 100 mil para cada um. Cada candidato foi beneficiado com 5 mil reais. Então, o valor seria individualizado dessa forma. Se o candidato realizar transferência financeira para outros partidos ou candidatos, né, outros partidos que não sejam o seu partido, para outros candidatos, essas transferências financeiras também são consideradas gastos de campanha e entram no limite de gastos. Aqui, né, temos um ponto importante, porque a sistemática é um pouquinho diferente com relação aos recursos financeiros que o candidato transfere para o seu próprio partido, né? Se o candidato transferir recursos para o seu próprio partido, primeiro nós temos que verificar se ele está transferindo sobra de campanha. Por quê? O candidato pode movimentar a sua campanha, realizar toda a sua campanha e, ao final, sobrou 5 mil reais como sobra financeira de campanha. Ele pagou tudo, não deve mais nada a ninguém e sobrou 5 mil reais. Nesse caso, esses 5 mil reais são sobra de campanha. E ele está obrigado a devolver esses 5 mil reais para a direção partidária. Direcionar isso aí, remeter isso para a direção partidária e trazer o comprovante do depósito junto à sua prestação de contas. Então, nessa hipótese, isso não é gasto de campanha. Não entra no limite de gasto. Sobra financeira de campanha não entra no limite de gasto. Ok? Mas, além da sobra financeira de campanha, durante a campanha ele doou 100 mil reais para o seu partido, transferiu 100 mil reais para o seu partido. Né? Nesse caso, como é que fica? Nesse caso, nós temos que os 100 mil reais entram no cômputo do limite de gastos? Depende. Depende do quê? O que o partido transferiu para ele durante a campanha? O partido doou para ele 50 mil reais em santinho, 10 mil reais em dinheiro, em recursos financeiros. Então, nós vamos subtrair tudo que o partido doou para ele, o valor de tudo aquilo que o partido doou para ele, do valor que ele transferiu para o partido, para verificar aquilo que entra no limite de gastos. Só vai entrar eventual diferença positiva que ele tenha transferido para o partido. Então, suponhamos, o partido transferiu para ele um total de 60 mil reais, e ele transferiu 100 mil reais para o partido, entra no limite de gastos 40 mil reais. Se ele tiver transferido 100 mil reais para o partido, em um determinado momento da campanha, mas o partido transferiu a ele 150 mil reais, então a conta ficou positiva. E esses 100 mil reais, em tese, que ele transferiu para o partido, não entram no limite de gastos. Ok? Pode voltar lá. Mais algumas observações com relação ao limite de gastos. Eventual recurso que o partido tenha transferido para o candidato não integra o limite de gastos. Então, o partido transferiu 100 mil reais para o seu candidato. Enquanto esse valor foi transferido e aportou na conta de campanha, esse valor é receita. Não é despesa para o partido, não é despesa para o candidato. Para o candidato ingressa como receita. Quando que eu vou considerar isso no limite de gastos? A partir do momento que o candidato gastar, contratar com aquele valor, né? Então, com base nas despesas realizadas pelo candidato. Então, em tese, doações financeiras realizadas pelo partido ao seu candidato não integram o limite de gasto do candidato, somente quando ele efetivamente gastar, que serão computadas no limite de gastos. Acho que, com relação ao limite de gastos, basicamente era isso. Só mais uma ressalva de que para partidos não há o limite de gastos, né? O limite de gastos foi estabelecido para as candidaturas, né, para os candidatos a prefeito e vereador nessas eleições, mas os partidos não se submetem ao limite de gastos. Bom, aqui o que estavam perguntando, a questão das maldades, segundo alguns aqui, na verdade é uma forma de trazer transparência para as eleições. Nós temos 3 tipos, vamos dizer, de prestações de contas, né, ao longo da campanha toda. E lembra que eu falei que a prestação de contas ela vai ocorrer na medida que a campanha vai se movimentando? Então, nós temos, né, os relatórios financeiros, que devem ser enviados a cada 72 horas, a prestação de contas parcial e a prestação de contas final. Qual que é a diferença entre esses 3 tipos, assim, digamos, de prestação de contas? Relatório financeiro. Pode passar à frente.
No relatório financeiro, o candidato ou partido, assim que receberem qualquer recurso financeiro, estão obrigados a registrarem o recebimento desse recurso financeiro, né, e a remeter o relatório financeiro à Justiça Eleitoral no prazo de até 72 horas. Então, recebeu o recurso financeiro, a gente tem o start no prazo de 72 horas para registro e envio à Justiça Eleitoral. Esse envio é feito por intermédio do SPCE Cadastro mesmo, né? A gente seleciona lá no sistema envio de relatório financeiro, 72 horas, e faz o relatório financeiro e envia à Justiça Eleitoral por meio do SPCE Cadastro. Isso vai ser divulgado pela Justiça Eleitoral para trazer transparência às contas de campanha, né? E o relatório financeiro deve trazer já o CPF de quem foi o doador, né? Para que seja possível divulgar de acordo com o previsto na legislação. Um aspecto importante. Para relatórios financeiros, nós não temos a possibilidade de confeccionar uma prestação retificadora de relatório financeiro. O sistema não traz essa aba, essa possibilidade. Então, o que vai acontecer? O candidato registrou incorretamente um determinado recurso financeiro. Ele registra novamente e envia novamente o relatório financeiro. Ele pode enviar quantas vezes for. Não há limite para o envio do relatório financeiro. Se ele percebeu só depois, não tem outra solução. O colega pergunta se depois do prazo. Se ele percebeu só depois, não vai haver outra solução, né? O correto é ficar atento e tal. E aí um ponto importante, outro aspecto relevante, com relação à eventual ausência de envio do relatório financeiro. Recebeu o recurso e não enviou. O que a resolução fala? A resolução diz que a ausência de envio de relatórios financeiros pode implicar na desaprovação das contas. Quer dizer, vai depender do caso concreto. Vai implicar na desaprovação das contas quando repercutir negativamente sobre a transparência do financiamento daquela campanha. O sujeito arrecadou 2 milhões de reais, 2 milhões e 400, dentro do limite para realizar gasto, realizou gasto, e deixou de arrecadar, e deixou de informar um relatório financeiro lá atrás, depois regularizou, será que isso é causa de desaprovação? Né? O caso concreto vai dizer, se foi uma, depender do valor, tudo bem. Não informou nenhum, deixou de informar vários, aí eventualmente o caso concreto pode recomendar a desaprovação das contas. Mas o que a gente recomenda, né, para facilitar a administração das campanhas? Como não há limitação para o envio dos relatórios financeiros, a cada 72 horas dá o gravar e envia. Envia um relatório financeiro a cada 72 horas, não fica esperando entrar, verificando, contando o prazo. Né? O mais correto, mais fácil. Envia um relatório financeiro por dia, envia a cada 72 horas, registra todas as doações, né? Emite os recibos eleitorais na ordem cronológica, como determina a resolução, e vai enviando a cada 72 horas. Fechou, não vai ter problema, facilita. Ok? Pode passar à frente. E aí nós temos a questão ainda, uma outra forma de envio da prestação de contas, né? Um outro evento importante é o da prestação de contas parcial. Aqui uma novidade importante. Até a legislação anterior, a resolução anterior, nós tínhamos duas prestações de contas parciais. Uma enviada em agosto e a outra enviada em setembro. E as prestações de contas parciais, elas geravam uma grande celeuma. Por quê? Se o sujeito enviasse 31 de agosto ou 6 de setembro, tanto fazia. Ele tinha que trazer todo o registro da movimentação até a data do envio. Agora a resolução corrigiu um pouquinho isso para facilitar a vida de quem vai prestar contas e previu o seguinte, olha, a prestação de contas parcial é uma só, ponto. E o que a legislação previu para facilitar? O envio é entre 9 e 13 de setembro. Então, entre 9 e 13 de setembro tem que enviar a prestação de contas parcial. Com a movimentação de campanha, não até a data do envio, se for dia 13, se for dia 10, se for dia 12, que pegava advogados e contadores de calça curta, que dificultava o trabalho para registrar, de fato, toda a movimentação, mas registrando a movimentação de campanha até o dia 8 de setembro. Então, dia 8 parou. Temos o limite para o envio da prestação de contas parcial daquilo que deve contar.
constada a prestação de contas parcial. E aí, né, o candidato tem para se organizar entre os dias 9 e 13 para o envio da prestação de contas parcial. E aí, na prestação de contas parcial, deve constar toda a movimentação de fundo partidário, as receitas, gastos. Aí, a prestação de contas é mais completa. Né? No caso dos relatórios financeiros, a prestação que deve ser enviado são exclusivamente os relatórios financeiros. Na prestação de contas parcial, né, acaba envolvendo toda a questão dos gastos e arrecadação. Mas o que é importante lembrar com relação ao relatório financeiro? A obrigatoriedade de envio é dos relatórios financeiros. O que starta o envio, que dá início ao prazo de envio, é o recebimento de recursos financeiros. Mas, a partir do momento que o candidato dá o ok, dá o comando enviar, ele envia tudo. Não só os recursos financeiros, mas ele envia todos os gastos, todas as arrecadações de recursos estimáveis, e a Justiça Eleitoral pode divulgar tudo, como está previsto na resolução. Bom, e por fim, a nossa prestação de contas final. Né? Prestação de contas final que vai trazer toda a movimentação de campanha, todos os recursos arrecadados, todos os gastos realizados. Né? Deve ser enviada à Justiça Eleitoral em 1º de novembro de 2016, para quem concorre só até o primeiro turno. Né? Participou do segundo turno até 19 de novembro de 2016, sem prejuízo da obrigatoriedade para aqueles que participam do segundo turno de informar, né, aquilo que doaram e aquilo que gastaram em benefício dos candidatos que apenas concorreram ao primeiro turno. Como é que essa prestação de contas deve ser enviada? A prestação de contas é enviada por meio do sistema da SPCE Cadastro, né? Dá lá o enviar, vai emitir o extrato da prestação de contas, que é um extrato do sistema, que tem o número de controle em cima, é uma folhinha só, traz um resumo da prestação de contas, e essa prestação de contas deve ser assinada pelo candidato e pelo contador, né? E levada à Justiça Eleitoral. Levada à Justiça Eleitoral para validação, junto com a documentação, né, com a procuração do advogado, com o extrato da conta bancária. A gente já vai ver o rol dos documentos que devem ser apresentados junto à prestação de contas. Né? Então, tem que levar na Justiça Eleitoral para validar. Não adianta simplesmente enviar pelo sistema. Infelizmente, às vezes, algumas pessoas são mal orientadas, alguns candidatos, e eles enviam lá pelo sistema e acham que acabou. Daí tem tentam intimar, não localiza, não sei o que, gera uma situação, no final de contas, não prestadas, porque não compareceu à Justiça Eleitoral para validar. Somente quando valida, que leva o documento assinado, um documento oficial assinado, que tem o código de controle, que a gente dá o comando enviar aqui no tribunal, se for das direções estaduais ou nos cartórios eleitorais que fazem as eleições, as prestações de contas municipais, é que as contas são recepcionadas efetivamente pela Justiça Eleitoral e serão analisadas pela Justiça Eleitoral. Agora, uma questão importante, quem deve prestar contas? Né? Deve prestar contas todo candidato. Independentemente de ter movimentado recursos ou não, independentemente desses recursos terem sido somente financeiros ou estimados, participou do processo eleitoral em qualquer período, requereu o registro de candidatura e startou a participação no processo eleitoral, tem que prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que seja somente pelo período no qual a candidatura esteve posta, até o pedido, até eventual renúncio de candidatura, por exemplo. Né? Se não prestar, apesar de ter participado somente de um período do pleito, apesar de não ter, ou ter participado do pleito todo e não ter movimentado recursos, a consequência pode ser o julgamento de contas como não prestadas. Né? Porque o sujeito vai ser intimado, notificado para prestar contas. Se não prestar no prazo, pode ter as contas julgadas como não prestadas. E aí, não obtém a quitação eleitoral até o término do mandato para o qual concorreu. E se não apresentar as contas, o que acontece? Não obtém, de acordo com a legislação, até apresentar. Então, tem duas questões, né? Ressalvadas algumas ressalvas, algumas questões de posicionamento pessoal e tal. Mas, que a legislação prevê o seguinte: não apresentou contas e teve contas julgadas como não prestadas, não obtém a quitação eleitoral até a data efetiva da apresentação das contas. Se teve contas julgadas como não prestadas, transitou em julgado, apresentou depois disso e está dentro do curso do mandato para o qual concorreu, só vai obter a quitação eleitoral ao término desse mandato. Então, quem tiver contas julgadas como não prestadas nesse pleito, né, e depois apresentar as contas da Justiça Eleitoral, na sequência, não vai obter quitação eleitoral até o término do mandato para vereador, até o término do mandato para prefeito ao qual tenham concorrido. Se não apresentar,
apesar disso, não apresentar, a Justiça Eleitoral continua a não emitir quitação eleitoral até a apresentação. Então, às vezes, 2025, o sujeito não apresentou as contas ainda, ele está sujeito, né, se nada mudar e se não questionar judicialmente e tal, a não ter quitação eleitoral até a efetiva apresentação das contas. E as contas apresentadas posteriormente, elas não são analisadas, em regra, assim, no seu aspecto completo. Né? Elas são analisadas para verificar alguns pontos básicos. Ó, teve recurso de origem não identificada, fonte vedada, irregularidade de aplicação do fundo partidário, libera o cadastro eleitoral. Né? Não vai ser submetido a um novo julgamento para ver se aprova ou desaprova. E ainda, né, o candidato pode nomear administrador financeiro, o candidato pode administrador financeiro para auxiliá-lo a administrar a sua campanha, e caso ele o faça, tanto o candidato como o administrador financeiro são solidariamente responsáveis pelas informações contábeis constantes da prestação de contas. Então, o administrador financeiro responde juntamente com o candidato por todos os lançamentos constantes da prestação de contas. A responsabilidade, em tese, é de ambos. Né? Ainda no que se refere aos representantes, nós temos a figura do advogado e do contabilista. Né? É obrigatório que toda a movimentação de campanha seja acompanhada por um contabilista, né? E é obrigatório que o extrato da prestação de contas seja depois assinado por um contabilista e que as contas sejam apresentadas à Justiça Eleitoral por um advogado, juntamente com o instrumento para a constituição desse advogado, o mandato, né, a procuração para a constituição do advogado. Ok? Se não apresentar o mandato para a constituição do advogado, vai ser intimado para sanar a falha, não sanando, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. E aí, uma dúvida que o pessoal teve aqui, que é um aspecto relevante, com relação a como fica a prestação de serviços por esse advogado ou por esse contador à campanha. Se eles devem ser declarados, de que maneira devem ser declarados. Né? A resolução trouxe uma questão que sempre foi discutida na jurisprudência dos tribunais eleitorais, no sentido de que tinha um questionamento se gasto com advogado é gasto eleitoral, se gasto com contador é gasto eleitoral. E a solução da resolução 23463 é no seguinte sentido: nós temos que analisar aquilo que se refere à atuação judicial. Quando um advogado representa o candidato judicialmente, em qualquer tipo de ação eleitoral, qualquer representação eleitoral, isso não é gasto eleitoral, de acordo com a resolução. Então, representou o candidato numa representação por propaganda irregular. Representou o candidato numa investigação por abuso do poder. Isso, né, essa representação judicial, de acordo com a resolução, não é considerada gasto eleitoral. Representou o candidato no processo de prestação de contas. Assinou lá, a prestação de contas e apresentou a prestação de contas à Justiça Eleitoral juntamente com a procuração. Também é uma atuação judicial, porque o processo de prestação de contas, de acordo com a atual jurisprudência do TSE, e o que consta da resolução, é um processo de natureza judicial. Então, essa atuação judicial no processo de prestação de contas também não é gasto eleitoral. O que seria gasto eleitoral? Gasto eleitoral é a consultoria que o advogado vem a prestar para o candidato durante a campanha. Então, o advogado prestou consultoria ao candidato durante a campanha, orientando-o a respeito de como administrar financeiramente a sua campanha, orientando-o a respeito da arrecadação e dos gastos de campanha. Nesse caso, né, esse tipo de serviço é gasto eleitoral. E aí, ou tem que ser declarado como gasto, ou como receita estimável, e deve constar da prestação de contas. Né? Nos demais casos, quando nós pensamos em atuação judicial, né, incluindo a prestação de contas, ressalto, né, a apresentação da prestação de contas e acompanhamento do processo da prestação de contas, nós não temos gasto eleitoral. E aí, se for uma prestação de contas de candidato, o candidato deve custear com recursos de pessoa física a atuação judicial do advogado. Não pode custear com recursos de campanha. Somente poderia custear com recursos de campanha e declarar a atuação consultiva. Se for uma prestação de contas de partido político, o gasto com a atuação judicial dos advogados deve constar da prestação de contas anual. Prestação de contas ordinária do partido político e não da prestação de contas de campanha. E ser pago com recursos da conta de outros recursos. Tá? Com relação ao contabilista,
Contabilista atua durante o processo todo de prestação de contas. Processo não. Vamos deixar processo, a nomenclatura processo para o processo judicial. Contabilista atua durante toda a prestação de contas do candidato, durante toda a campanha ao lado do candidato e confecciona junto com o candidato a prestação de contas. Essa atuação é uma atuação que caracteriza gasto eleitoral, né? A atuação do contabilista deve ser declarada, né, ou como gasto ou como receita estimável. Depois disso, uma vez protocolizado o processo na Justiça Eleitoral, processo de prestação de contas, toda a atuação do contador segue a mesma lógica da atuação do advogado. Deixa de constituir gasto eleitoral e deixa de constituir, eventualmente, receita estimável. É importante ficar de olho, né, com relação à prestação de contas final, que ela deve ser também confeccionada pela SPCE Cadastro, disponível no site da Justiça Eleitoral, emitir o extrato, todo mundo assinar e entregar na Justiça Eleitoral para validação, conforme o cartório competente para julgar as contas, né? Se for direção municipal, se for candidato à eleição municipal, e no caso das direções estaduais, a prestação de contas deve ser entregue aqui, no caso de São Paulo, no TRE de São Paulo, aqui na Secretaria, que é a gente que vai analisar. Aqui os documentos que devem constar da prestação de contas. Que horas são, pessoal? Para eu... Meio-dia 25, vou ser breve. Tá? Os documentos que devem obrigatoriamente constar da prestação de contas, os extratos bancários de todas as contas abertas. Os extratos bancários eles têm que ser entregues à Justiça Eleitoral na sua forma definitiva, né? Ou seja, constando todo o período eleitoral, desde a data da abertura da conta até a data do encerramento da conta e da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Se houver sobra financeira, né, sobrou recursos lá, pagou tudo, sobrou recursos, o candidato deve transferir ao partido e apresentar o comprovante da transferência junto à prestação de contas. Havendo gastos de recursos do fundo partidário, o candidato deve apresentar a documentação fiscal desses gastos. É a única hipótese na qual é obrigatória a apresentação de cara, né, no momento do protocolo da prestação de contas, da documentação relativa aos gastos. Então, fundo partidário, o candidato tem que trazer, junto à prestação de contas, toda a documentação fiscal referente aos gastos realizados com recursos do fundo partidário, para que a Justiça Eleitoral possa verificar a regularidade da aplicação dos recursos do fundo partidário. Com relação às demais despesas que sejam realizadas com a conta outros recursos, elas não devem, o candidato não tem a obrigatoriedade de trazer os documentos fiscais à prestação de contas no momento da entrega da prestação de contas, mas deve manter toda a documentação consigo, porque a Justiça Eleitoral pode determinar em diligência que ele apresente a documentação dos gastos. E aí sim, sendo determinado, ele traz a documentação correspondente. Bom, declaração firmada pelo partido de que comproveu de que recebeu sobra de materiais permanentes, né? Então o cara comprou um carro durante a campanha, né, com recursos da campanha. Ao final da campanha, ele deve transferir o carro para o partido e trazer a documentação, inclusive a declaração do partido de que recebeu a sobra de bem permanente. Né? Qualquer bem permanente que ele tenha adquirido, um computador que foi adquirido. A gente já viu casos de gente que adquiriu o celular e quis ficar com o celular. Não, adquiriu o celular com recurso de campanha, tem que transferir o celular ao término da campanha para o partido e comprovar, por declaração do partido, o recebimento do recurso, do celular. Aqui eu grifei, né, com essa corzinha azul, porque a gente vai ver a questão da prestação de conta simplificada. Né? A autorização para assunção de dívida é o único dos documentos que devem ser entregues junto à prestação de contas normal, que não deve constar da prestação de contas simplificada. Tá? É o único. O resto, os documentos são os mesmos. Tá, ok? É instrumento de mandato para a constituição do advogado, né? Comprovante de recursos, devolução de recursos ao Tesouro Nacional, caso seja verificado fonte vedada ou recurso de origem não identificada, e as notas explicativas para esclarecer eventuais situações que demandem esclarecimento à Justiça Eleitoral. Pessoal, estou fechando, só quero chamar a atenção de vocês para um aspecto, né? Um último aspecto, que é o aspecto das prestações de contas simplificadas. A legislação estabeleceu agora que, nos municípios, para as candidaturas, que haja gastos financeiros, né, de até R$20 mil, ou para os municípios que tenham até 50 mil eleitores, que será adotado o sistema simplificado para análise das contas. Isso gerou, né, prestação de contas simplificada, e tem gente que acha que a prestação de contas em si é que é simplificada, e que vai ser mais fácil gerar a prestação de contas, enviar, registrar os dados, que o candidato tem uma responsabilidade menor
pelas contas a serem apresentadas à Justiça Eleitoral. Cuidado que não é isso que acontece. O sistema é simplificado para a Justiça Eleitoral. O candidato deve prestar suas contas sempre por meio do SPCE Cadastro, deve juntar toda a documentação necessária, pode ser diligenciado e apresentar documento depois. Porque o sistema é simplificado para a Justiça Eleitoral, para análise. A Justiça Eleitoral vai analisar, nesses casos, apenas esses aspectos. Se houve recebimento de recurso de fonte vedada, se houve recebimento de recurso de origem não identificada, extrapolação de limite de gastos, omissão de despesas ou gastos, ausência de identificação de doador ordinário quando obrigado, né? e a aplicação dos recursos do fundo partidário. Esse é o escopo da prestação de contas simplificada, mas esse escopo, repito, se direciona à Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral vai receber, se no caso, vai analisar de maneira simplificada o módulo de análise do SPCE para a gente, que é simplificado, né? Só que essa prestação de contas pode ser convertida posteriormente em prestação de contas ordinária. Por quê? Ocorreu algum indício de fraude, alguma irregularidade verificada nesses aspectos. Houve impugnação de algum cidadão ou do Ministério Público. A prestação de contas pode ser convertida no modelo ordinário, né, após a oitiva do candidato, por determinação judicial, né, e aí todos os aspectos vão ser analisados. Então é importante ficar de olho quem eventualmente gastar menos do que esse limite, ou tiver nos municípios com até 50 mil eleitores, que a obrigatoriedade de prestar as contas é a mesma, e o sistema simplificado ele só se destina à Justiça Eleitoral. Por quê? A gente vai analisar isso aqui. Estando ok? Aprova e ponto. Não fica discutindo mais nada, não abre diligência, é para facilitar a análise e eventual aprovação, se for o caso de aprovação. Senão, o cara vai ser diligenciado e vai ter que prestar esclarecimentos. Pode passar. Aqui, só para a gente fechar, é a tela do sistema na qual a gente consegue registrar, né, o tipo de prestação de contas que vai ser prestada. Junto lá à qualificação, a gente já escolhe, né, prestação de contas, relatório financeiro, parcial ou final. Qual o tipo da prestação de contas? Informa se ela for parcial ou final, se é retificadora ou não, né, se está sendo corrigida uma prestação anterior ou não, né, se é complementar ou não com relação à prestação de contas do segundo turno. E aqui a tela para cadastrar os representantes, né, administrador financeiro, advogado e contador. Né, sempre preenchendo os dados de CPF, nome, o registro profissional. No caso de advogado, é necessário preencher as letras da unidade da federação, por exemplo SP 308091, número da OAB, né, sempre com 6 dígitos depois das letras. Né. Se o sujeito tiver a OAB número 13.400, aí ele tem que preencher 13.400, senão o sistema, na hora que ele jogar 13.400, o sistema vai atualizar, tomar cuidado. Né? E se não digitar as letras da unidade da federação, SP, por exemplo, não habilita o teclado para preencher os números. Né? O mesmo ocorre com o contador. É necessário registrar SP, ou outra unidade da federação, né? E os números, e no final a letra correspondente, de acordo com o registro profissional. Né? O sistema não faz checagem para verificar se o número da OAB ou do CRC está correto, corresponde àquele contador ou àquele advogado, simplesmente verifica se é um número que atende a essas condições, sempre as letras da federação e os números. Pode ir. Bom, gente, é isso, né? Quero agradecer vocês aí pela atenção, agradecer o pessoal da Escola do Parlamento pelo convite. Se tiver alguma questão, vou ficar à disposição mais um pouquinho. Se quiserem procurar a gente lá na Justiça Eleitoral, lá no TRE, a gente sempre está à disposição. A Seção de Contas Eleitorais e a CECEP, né, a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, estão à disposição de vocês e de quaisquer cidadãos. O número dos nossos telefones, que eu acabei não constando ali, mas se quiserem anotar, da Seção de Contas Eleitorais é 3130 2162. Então, 3130 2162 é o meu ramal direto lá. Tá? O número da CECEP é praticamente igual, que é o ramal direto do Fred lá. 3130, só que daí 2152. Tá? 3130 2152. E o e-mail da Seção de Contas Eleitorais, né, que é a seção na qual eu trabalho, é S de sapo, né, CC, casa, né, CCE. É a abreviação mesmo de Seção de Contas Eleitorais. SCCE,
scce-sp.jus.br. scce@tre-sp.jus.br. É lógico que se tiver alguma dúvida de caso concreto que for encaminhada por e-mail, a gente daí não tem como responder, porque, infelizmente, a gente não tem atribuição consultiva. Né? Mas se quiser discutir alguma coisa, liga para a gente. Se tiver alguma sugestão de melhoria, se precisar de alguma coisa, né, lá no tribunal com relação às nossas atividades, a gente está sempre à disposição para atendê-los. Tá ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, em primeiro lugar, nós queremos agradecer, a escola quer agradecer imensamente a presença do professor Frederic e do professor Michel por essa aula brilhante, que tenho certeza que desmistificou esse dragão que é o sistema de prestação de contas eleitorais. As perguntas, a gente pede a gentileza que o pessoal venha aqui na frente, pegue aquele microfone e faça, porque está sendo gravado e filmado, e isso está sendo transmitido online e no circuito interno da Câmara. Ele está ali embaixo, ali, ó, o microfone. Mas fica à vontade. Não, primeiro agradecer a oportunidade de esclarecer nossas dúvidas, né? Então, eu vou ser bem objetivo, que eu queria fazer 3 perguntas. A primeira é a seguinte: se a conta de fundo partidário estiver zerada em janeiro, a gente pode usar para doação nas campanhas o dinheiro que entrou agora? A segunda: tendo o CNPJ e contratando, por exemplo, serviço gráfico para pagar daqui a 30, 40 dias, né? Não, porque vai configurar que, nesse momento, não existe a necessidade de arrecadar, só daqui a 30 dias. Mesmo assim, vai ter que ter conta e recibo. A outra é a conta eleitoral do diretório pode receber recurso do fundo partidário? E, rapidinho, tem mais um aqui. Por exemplo, se eu tenho uma casa alugada, eu não sou proprietário dela, eu posso ceder a garagem? Tem mais aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é melhor a gente tentar ir uma por uma, né? Tá, para facilitar. Não, tudo bem, obrigado. Que é a última que eu lembro. Não, desculpa. Tá, obrigado. Porque minha memória recente assim, é meio ruim, gente. Desculpe. Com relação à questão da casa, né? Em regra, o que a legislação fala é que tem que ser de propriedade do doador, né? O móvel ou imóvel para ele poder ceder, mas nesse caso, caracterizando que tem o contrato de locação, a situação da locação e a posse pela pessoa que vai doar, nada impede que a pessoa que tem o bem em decorrência de uma locação, a posse do bem em decorrência de uma locação, ceda a utilização do bem em campanha. Com relação à questão do fundo, se o partido... Desculpa, as outras eu não lembro. Se a conta do fundo partidário estava zerada em janeiro, pode usar recurso recebido agora, por exemplo, em maio? Se receber recurso agora em maio e entrou na conta de fundo partidário, pode ser utilizado depois na campanha. Tá. A outra é se a conta eleitoral do diretório pode receber dinheiro do fundo também. O diretório ele tem que ter a conta específica para receber recursos do fundo partidário, é uma conta, né, para as suas movimentações ordinárias, corriqueiras, né, para manter a sua estrutura, o partido tem que ter a conta de outros recursos. Né, da conta de fundo partidário, ele consegue nas eleições transferir para as campanhas dos seus candidatos, né, mas ele tem que ter, obrigatoriamente, se for utilizar fundo partidário e receber uma conta de fundo partidário, né, além da conta de outros recursos, né, caso tenha movimentação de outros recursos, e se for aplicar recursos em campanha que não sejam oriundos do fundo partidário, obrigatoriamente tem que abrir a conta doações para a campanha até 15 de agosto de 2016, caso ainda não tenha aberto. A outra é sobre os gastos. Se tiver o CNPJ e contratar um serviço para pagar daqui a 40 dias. O partido contrata um serviço agora para pagar daqui a 40 dias. Isso, na campanha. Vai ser necessário ter a conta e o recibo? A questão do partido, né? O partido arrecada agora por meio dos recibos anuais, né? E tem a conta específica, né? Doações para a campanha, para usar na campanha, outros recursos para a sua movimentação ordinária. Em regra, gasto eleitoral lá na frente, após a realização das convenções. Né? Realização das convenções e a questão do pedido de registro de candidatura. Então, o correto seria, para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de questionamento, só fazer despesa ordinária,
até aqui, né, e as despesas de campanha posteriormente após a realização da convenção. Para o candidato a mesma coisa? O candidato especificamente só pode contratar, em regra, realizar as despesas após cumprir todos os requisitos, né? O pedido de registro de candidatura, o CNPJ de campanha, a conta bancária, a emissão dos recibos eleitorais. Aí o recibo fica naquela questão, depende se ele vai pagar à vista ou não. O que deve ser verificado é que o candidato só pode realizar gasto a partir de 20 de julho, sem cumprir esses requisitos, quando ocorrer a convenção e ele for escolhido, para gastos preparatórios para instalação física de comitê ou para instalação de página na internet. Os demais gastos ele precisa aguardar a emissão do CNPJ de campanha e a abertura da conta bancária de campanha. Ok? Meu nome é Matias, muito obrigado por essa aula que realmente, eu acho que para todos que tiveram oportunidade, não só aqui, como os que estão vendo também através de outros órgãos, eu acho que deu para esclarecer muito bem todas aquelas dúvidas que a gente tinha. Como o nosso colega ali também falou, o bicho-papão que a gente tinha e tem, muitas vezes deu para poder esclarecer bem. A minha pergunta é o seguinte: no caso de nós que vamos trabalhar com candidatos, com vereadores, ou que seja, no caso, com o prefeito, nós temos que apresentar a ele, e ele tem uma data para poder apresentar a agenda dos eventos que ele vai estar participando, e se ele tem que fazer antes de começar a parte agora, no caso, então, da liberação da data, ou ele já pode começar a partir de agora a trabalhar e desenvolver, entregar esse trabalho para o seu candidato, essa agenda. Isso daí é que eu tenho um pouco de dúvida. Obrigado. Boa tarde, senhor Matias. Em tese, os gastos eleitorais eles têm que ser realizados após o cumprimento dos requisitos, o registro do pedido de candidatura, a emissão do CNPJ, a confecção da conta de campanha, né? Então, o ideal é aguardar esse período, né? Tanto para não ter um gasto antes do período próprio, para a realização de gastos, imacular a prestação de contas, né? E também tomar muito cuidado com eventuais manifestações ao longo do caminho, aí, para não caracterizar nenhum tipo de propaganda antecipada, né? Se não forem observadas lá as exceções previstas no artigo 36, letra A da Lei das Eleições. Okay? Sim. Boa tarde, meu nome é Lucas. São duas dúvidas. A primeira, em relação aos serviços contábeis, se ele se restringe somente à emissão dos relatórios, ou se também teria que fazer balanço ou escrituração contábil. Tá certo. Muito pertinente a sua pergunta, né, porque ela envolve, né, a questão das prestações de contas eleitorais e as partidárias anuais, né? As prestações de contas eleitorais elas são confeccionadas todas por meio do SPCE Cadastro e não há necessidade do lançamento desses registros contábeis, livros contábeis e todas as demonstrações contábeis. O contador acompanha para registrar as receitas, as despesas, toda a movimentação de campanha por intermédio do SPCE. Já nas contas anuais, né, se for o caso de contas anuais, aí tem que ter o balanço completo, todos os relatórios contábeis, é uma situação um pouquinho diferente. De campanha não, né? De campanha não. Tá, e a outra em relação aos serviços consultivos de advocacia, no caso, ele entraria como a receita estimável? Depende, né? O serviço consultivo do advogado ele pode ser gasto se o advogado tiver sido remunerado por aquilo, sim, pago por aquilo, né? Aí é gasto de campanha. Se o advogado cedeu o seu trabalho em prol da candidatura, porque por algum motivo ele acredita na candidatura, pretende ceder o seu trabalho, aí entraria como receita estimável. No caso, seria uma apresentação prévia ao período de campanha. No caso, vamos supor agora, eu apresentando um serviço de advocacia para algum candidato, ele vai entrar como serviço... Qualquer atuação agora de algum advogado em prol de qualquer pessoa vai ser uma atuação em prol da pessoa física, né? O sujeito responde uma ação de improbidade e a gente precisa cuidar dessa ação de improbidade para não gerar um problema de inelegibilidade. Tem que acertar alguma situação relacionada ao Tribunal de Contas para não gerar uma inelegibilidade. Isso tudo está relacionado à pessoa física do candidato, do pré-candidato,
né? Os gastos, o que se relaciona à campanha e que deve ser declarado, se caracterizado, é a consultoria após o início do processo eleitoral. Okay? O partido ele fez a convenção, já escolheu os candidatos e já mandou para o registro das candidaturas. Anterior ao dia 15 de agosto. Ele mandou, acho que a partir do dia 5, né? Ele mandou e já saiu. A partir desse momento, ele mandou e já saiu. O candidato, anteriormente ao dia 15, ele já pode pedir o CNPJ e abrir a conta? Boa pergunta. O CNPJ, ele é emitido pela Receita Federal automaticamente a partir da apresentação do pedido de registro de candidatura. Então, uma vez apresentado o pedido de registro de candidatura, a Receita Federal tem até 3 dias úteis para emitir o CNPJ. Emitido o CNPJ, né, ainda que o registro ainda não tenha sido definido, emitido o CNPJ, já começa a contar o prazo de 10 dias para a abertura da conta de campanha. Então, por exemplo, se ele mandou no dia 5 de agosto, dia 8 já sai o CNPJ. Se forem todos os dias úteis, deve sair no dia 8 e começa a contar o prazo de 10 dias para a abertura da conta. Abertura da conta. E aí 10 dias corridos para a abertura da conta da emissão do CNPJ. E aí ele já começa, ele já pode, por exemplo, a recursos. Para arrecadar, a conta vai ter que estar aberta e os recibos eleitorais eles têm que ser impressos, emitidos, tal. Né? Para gastar, a conta também tem que estar aberta, em regra, só a emissão dos recibos que a gente consegue deixar para depois, se ele não pagar, né, no ato da contratação e não tiver movimentação financeira até o ato da contratação. Mas se ele conseguir fazer antes do dia 15, ele já pode se programar para começar a campanha depois? Sim. A vantagem de quem se programa consegue realizar uma convenção partidária rápido, consegue organizar a documentação dos seus candidatos e pedir o registro das candidaturas, é que, fatalmente, a concessão do CNPJ vem antes e daí ganha-se tempo em todas as demais etapas. Né? É uma forma aí de quem está antenado, ligado e bem organizado sair na frente. Né? Mais uma pergunta que eu não sei se eu perdi. O fundo partidário manda lá o valor para o partido e aí o partido manda para o candidato. Essa conta que ele manda para o candidato é a conta normal, né, que o candidato abriu com o CNPJ de campanha. O candidato, para movimentar recursos do fundo partidário, ele deve abrir uma conta específica para movimentação de fundo partidário. Então, caso ele pretenda movimentar recursos do fundo partidário, ele tem que ter no mínimo 2 contas. A conta de campanha, que é separada, né, denominada outros recursos no sistema, e a conta do fundo partidário. Mesmo que o fundo partidário mesmo que o partido tenha feito a doação para o Sempre a doação do fundo partidário vai ser do partido para o candidato. E a necessidade de uma conta específica de fundo partidário é para que não haja mistura, contaminação de recursos de outras fontes e recursos do fundo partidário, que, como são recursos de origem pública, tem uma fiscalização um pouco mais rigorosa. Entendi. Obrigada. Se houve alteração no sistema de contratação de pessoal de campanha. Pessoal de campanha? Bom, aquele contrato temporário. Sim. Contratação de pessoal de campanha. Se o candidato ou o partido contratar pessoal de campanha, não gera vínculo empregatício, que é uma questão que a gente discutiu aqui na frente, né? Não gera obrigatoriedade para o candidato ou para o partido de recolhimento de INSS, né? A pessoa que tem que recolher a título de contribuinte individual autônomo. Há um limite de contratação de pessoas, né, para prestação de serviço às campanhas, né, de pessoal, de gasto com pessoal. O limite será de 20%, e para cada... O TSE vai fazer o cálculo, né, e vai disponibilizar o cálculo do número máximo de pessoas que podem ser contratadas por candidatura. Na verdade, a gente tem 2 limites. O limite básico, quantas pessoas podem ser contratadas? O TSE vai divulgar, né, vai divulgar, porque leva em conta o número de eleitores, o percentual de eleitores de cada município. Deve ser divulgado até 20 de julho. Né? E tem o limite percentual de 20% dos gastos contratados durante a campanha. Né? Esse limite percentual deve ser observado para a contratação de pessoal. Né? Isso para a contratação.
quando a pessoa presta serviço à campanha de maneira voluntária, ela não entra nesses 20%, né, do limite de gastos, né, mas ela entra no limite, como doação estimável, no limite total de gastos da campanha, né? Então, não se submete ao limite total, ao limite percentual com relação aos gastos contratados de pessoal, quem presta serviço voluntariamente, mas entra no limite de gastos como receita estimável. Mais alguma dúvida, pessoal? Meu nome é Doris e eu queria falar sobre o fundo partidário. Há a possibilidade do recebimento da conta do fundo partidário ter que fazer uma quarta conta em detrimento da porcentagem de mulher ou não? Essa questão é uma questão que tem sido bastante discutida e já foi discutida até nos fóruns com o TSE e ainda não chegou a uma solução. Se vai ter que abrir uma quarta conta para fazer aquela reserva do valor do fundo partidário que deve ser aplicado nas campanhas de mulheres ou não. Tá? Então, é uma questão que ainda está em aberto. Tá, uma outra dúvida é sobre a contratação que você estava falando. Como que seria esse contrato? Teria que recolher a INSS? Ou... Não tem que recolher a INSS, não gera vínculo empregatício, não tem que recolher nenhum tipo de verba de INSS e nenhum tipo de verba para a Seguridade Social. Isso sob o ponto de vista dos candidatos e partidos. Quem deveria recolher, né, e como contribuinte individual, autônomo, é a própria pessoa que presta serviço. E como não é gasto de atribuição do candidato ou do partido, não deve constar na prestação de contas eventual valor que a pessoa física lá tenha pago a título de INSS. Tudo bem? Para esclarecer uma dúvida aí, Casagrande, essa doação, uma doação no fundo de campanha aí, duvidosa, por exemplo, que o candidato percebeu e o contador, qual o procedimento mesmo que deve tomar? Se o candidato verificar que ele recebeu recurso de fonte vedada ou de origem não identificada, primeiro passo é tentar verificar se a fonte é vedada mesmo, se é recurso de origem não identificada porque teve um problema no banco, quando registrou a operação e não registrou o CNPJ do partido ou o CPF, né? Verificar quem é o doador. Se, né, for possível devolver o recurso, né, é uma pessoa física, uma fonte vedada. Fonte vedada verificou, sabe que a fonte vedada tem que devolver o dinheiro. Não sendo possível devolver, transfere para o recurso, para o Tesouro Nacional por meio de GRU. Com relação a recurso de origem não identificada, sendo possível identificar, porque, olha, antes não foi identificado porque teve uma falha na digitação do CPF do doador. Aí retifica-se as contas, registra corretamente o CPF do doador. Não, é um recurso de origem não identificada, porque de fato eu não consigo identificar o doador originário, que inicialmente doou o recurso para o partido, o recurso entrou na conta, eu não sei de onde veio, não consigo identificar, não tenho como devolver, portanto, aí seria o caso para o Tesouro Nacional. Não sendo possível corrigir eventual falha do CPF, porque o doador está com o CPF suspenso, cancelado, não sei o que tal, não consegue devolver, não consegue retificar, aí seria possível devolver para o doador. Então vai depender do caso concreto. E, quando for possível, devolve-se para o doador, quando não for, recolhe-se ao Tesouro Nacional. Bruno, uma questão sobre a comercialização de bens e serviços. Tem que discriminar todas as despesas, apresentar as contas. E como é que faz o caso de parte das despesas adentrarem via doação? Então, por exemplo, na realização de um evento, eu declaro a doação recebida como insumo, talvez, não sobre valor, na verdade, o valor estimável em dinheiro, e a partir disso eu demonstro que o serviço foi comercializado? Essa é uma dúvida. Tá certo. Tendo algum tipo de arrecadação de recursos estimáveis para a realização do evento, perfeito, tem que gerar o recibo eleitoral e declarar a doação desses recursos estimáveis recebidos, que foram recebidos em substituição, eventualmente, a um eventual gasto com aquele evento. Só tem que tomar cuidado, porque a pessoa só pode doar, em tese, o seu próprio serviço, né, algo que esteja relacionado às suas atividades, né? Uma pessoa física, ela não pode chegar num restaurante e contratar a atuação do restaurante
para fornecer a alimentação e o jantar arrecadatório, por exemplo, remunerar diretamente o restaurante e doar isso para o candidato, né? Aí o caminho correto seria fazer uma doação financeira para o candidato para transitar na conta de campanha, emitir o recibo eleitoral, e aí o candidato faria o gasto diretamente junto ao fornecedor. Claro. Certo. Sim, não seria locação, seria uma cessão. Desculpa, seria uma locação, porque se fosse cessão seria fonte vedada. Em regra, pode ser diligenciado para esclarecer por que contratou algo que não constituía a atividade da pessoa jurídica. E vai depender do caso concreto para verificar se a situação está regular ou não. Tá ok? É isso então, gente? Bom, agradeço vocês que ficaram até o final, agradeço as perguntas. É sempre bom a gente discutir, debater. A gente sabe que a gente traz o posicionamento com base naquilo que a gente entende de acordo com a resolução, com as orientações técnicas do TSE e alguns posicionamentos até às vezes pessoais, aproveitando que o ambiente acaba sendo mais acadêmico, um curso e tal, mas que ninguém é dono da verdade e a gente está sempre à disposição para debater, para recebê-los lá na sessão. Tá? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, agradeço mais uma vez. Obrigado, até logo. Boa tarde. E nós agradecemos, professor Michel, professor Frederic. Tá? E lembrando que é quinta-feira, dia 30, nós temos nossa aula de encerramento com o corregedor do Tribunal de Contas do município, falando sobre política e poder no Brasil, professor mestre João Antônio da Silva Filho.